Olha, rapaziada, o que a gente vai conversar aqui é algo que poucos clubes no futebol brasileiro podem falar, que é sobre um método de fazer futebol. Eu acho que o futebol brasileiro, em muitos momentos, por ser pouco planejado, por ser pouco pensado, por ser em muitos momentos muito aleatório, ele não tem esse método. Algo que, por exemplo, a gente vê nos maiores clubes do mundo. O Manchester City, quando ele virou esse grande projeto, ele buscou Pep Guardiola para trazer um método e com ele na diretoria de futebol para fazer esse método junto com ele. O Barcelona, querendo ou não, entre altos e baixos, tem um método. O Real Madrid, querendo ou não, entre altos e baixos, tem o seu método, sabe? E o Atlético, acho que no futebol brasileiro é um dos poucos clubes que tem esse método. Eu acho que, querendo ou não, nessa fase vencedora, o Flamengo tem o método dele, é diferente do Atlético, mas tem o método dele, o Palmeiras tem o método dele, é até mais próximo do Atlético que o método do Flamengo, mas tem o método dele. E o Atlético, ele tem um método muito claro, né? Até pelas limitações, que eu acho que é a palavra da moda hoje para falar de Atlético, o Atlético ele precisou encontrar outros caminhos para competir em relação a clubes que têm um poderio financeiro maior. Isso não é segredo para ninguém. Eu acho que reconhecer que outros clubes têm um poderio maior que o Atlético é obrigação, porque é um fato. A gente não está opinando e a gente não está criando uma teoria do nada para justificar X ou Y. A gente está trazendo um fato. Mas fazer com que isso seja desculpa para absolutamente tudo, principalmente quando o Atlético não ganha, isso aí é muleta. Eu não quero que isso seja muleta. Pode ser uma justificativa para vários aspectos, mas eu não quero que isso se torne uma muleta. Mas sabendo dessas limitações do Atlético, é um clube que busca jogadores mais jovens para desenvolver, usufruir tecnicamente, depois vender. É um clube que prospecta muito bem jogadores de outros clubes e consegue desenvolver esses jogadores. É um clube que acredita muito nessa austeridade financeira, oferecendo uma estrutura que quase nenhum clube do Brasil pode oferecer algo parecido. É um clube que opta não atrasar salário, é um clube que não opta criar o seu CT uma bagunça, tendo imprensa, torcida ali todo dia. Então, assim, o estuda muito questão de metodologia esportiva na área de saúde, na área de preparação física, na área de futebol, na área de mercado. Então, o Atlético ele tem grandes méritos para desenvolver um método forte de se fazer futebol. E, a partir desse método forte de se fazer futebol, brigar por títulos, competir. Eu acho que a gente não pode cair no marasmo de acreditar que a maneira de fazer futebol do Atlético ela é pequena demais, ela é grande demais. Historicamente, o Atlético ele é um clube que ele conseguiu algo que nenhum outro clube conseguiu, gente. O Atlético é um clube que, fora do eixo, ele conseguiu desafiar os 12 grandes clubes do futebol brasileiro, ganhar mais do que clubes que se consideram ou historicamente estão entre esses 12 clubes, fazer com que gigantes sul-americanos chegassem na Arena da Baixada e tremessem, romper situações históricas, enfim, de premiação, briga com setores buscando criar liga nova, briga com setores buscando novos métodos de transmissão, ganhar de clubes inimagináveis, ganhar títulos. Então o Atlético é muito grande. O método de fazer futebol do Atlético fez um clube muito grande. Fez um clube que muita gente pode não reconhecer, mas esse papo de clube médio não existe há muito tempo. Então, eu acho que é um grande erro se a gente pegar esse método de fazer futebol e abraçar um discurso que, por uma temporada frustrante em vários aspectos, mas também uma temporada que se a gente olhar numa perspectiva geral, o Atlético ele tá ali mais ou menos na briga que é a dele, que esse método não funciona mais, que esse projeto não funciona mais, que essa maneira de fazer futebol do Atlético não funciona mais. Essa maneira de fazer futebol, ela continua sendo, assim, competitiva, ela continua sendo produtiva, ela continua fazendo sentido. Mas eu acho que se o torcedor ele começar a descredibilizar esse Atlético Way, vai ser muito difícil buscar outra maneira de se fazer futebol. Vai ser difícil buscar outra maneira de se diferenciar, porque o que o Atlético conseguiu foi exatamente isso. Uma maneira de se diferenciar, uma maneira de olhar para o clube como um todo e falar o seguinte: minha rapaziada, a gente
não tem tanta grana, a gente não paga salários tão altos, a gente não tem os jogadores mais caros. Mas a gente vai competir a partir disso que a gente já citou. Então isso é muito forte, isso é muito consistente. Ainda mais quando a gente fala de um projeto campeão sul-americano 2 vezes, ainda mais quando a gente fala de um projeto campeão da Copa do Brasil, ainda mais quando a gente fala de um projeto campeão brasileiro, finalista 2 vezes Libertadores, finalista 2 vezes Copa do Brasil, além da final que ganha o título, campeão de Leven Cup, campeão de seletiva da Libertadores de 99, time que, tem o estádio de Copa do Mundo, um dos CTs mais impressionantes da América, um time que se classificou constantemente para a Libertadores, um time que, enfim, tem vitórias expressivas basicamente contra todos os gigantes da América. Entendeu onde a gente chegou? Entendeu o que é o Atlético? Não se esqueça, gente. Não se esqueça, o Atlético é muito grande. Mas eu também acho que a gente não tem que passar a mão na cabeça dessa temporada. Muitos erros aconteceram. Erros que em muitos momentos não foram condizentes com esse projeto. Erros que em muitos momentos não caminharam juntos com esse método atlético de fazer futebol. Sabe? Então, assim, não é que o método ele faliu. Não é que o método não é mais eficiente. Não é que o método ele agora é uma merda. É que em muitos momentos a gente não foi correto com o método. É que em muitos momentos a gente foi pouco efetivo com o método. Ah, Thiago, quando a gente foi pouco efetivo com o método? Quer que eu diga uma parada? Caralho, cagar no Campeonato Paranaense com os aspirantes. Cara, era óbvio, e eu errei na minha análise, eu falo isso sem muitos problemas, porque eu achei que daria certo, mas era óbvio que a partir do momento que você usa o time profissional nos aspirantes, no Campeonato Paranaense, não usa os aspirantes, você perde uma vantagem física lá na frente. Algo que o Atlético ele saiu na frente de basicamente todo mundo do futebol brasileiro. Ah, mas vai começar a temporada longe de estar melhor fisicamente, isso vai sofrer a gente na Libertadores. Beleza, a gente se classificou em primeiro na fase de grupos da Libertadores. E aí? Beleza, a gente chegou voando no Campeonato Brasileiro, ganhando o Campeonato Paranaense invicto. Começamos tomando taca de Fluminense, começamos tomando taca de Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro. Tá vendo como ter abandonado uma raiz forte desse projeto não levou a gente em lugar nenhum? Ah, Thiago, mas não é só isso. Talvez não seja só isso. Mas se a gente talvez olhasse para jogadores mais competitivos, ao invés de apostar em jogadores que a gente olha e a gente tem algumas dúvidas, porque, não sei porquê, mas será que não era o caso da gente olhar para a base em alguns momentos, ao invés de dar minutagem para Matheus Felipe, Thiago Andrade, Vidal, jogadores que não tem muito match com o clube, sabe? Ah, mas a base não é boa o suficiente. Pô, irmão, tenta, bota, faz alguma coisa. Não é para fazer nas rodadas finais, mas lá no começo do ano era, sabe? Então, assim, talvez o método ele não tenha funcionado porque a gente não tenha respeitado o método. Não porque o método é ruim. Agora a gente vem para esse... A gente não, né? A diretoria vem para esse discurso de conforto para falar, ah, não, mas a gente chegou no nosso limite. Será que a gente chegou no limite mesmo? Ou será que a gente não respeitou o projeto? Sabe? Será que a gente chegou no limite ou será que a gente não respeitou uma cultura de futebol de ficar dando bico pro lado de qualquer maneira e rezando para sobreviver? Ao invés de tentar jogar um futebol de bola no pé mais agressivo, mais vertical, algo que historicamente também é característica de clubes campeões ou clubes de grande campanha, 2001, 2004, 2013, até 2010, aí 2018, 2019, beleza, 21 e 22 foi de maneira diferente, mas será que não era hora de voltar com aquela característica de jogo desde o começo do ano? Eu acho que o método, apesar do Petralha ser um cara bizarro na questão de gestão, na questão financeira, na questão tudo mais, mas o método do Atlético ele também tem que abranger o futebol. O Atlético também tem que ter uma identidade de futebol. O Atlético também tem que ter uma característica de futebol. E eu acho que, por exemplo, a gente se aproxima muito mais dessa característica com o Wesley Carvalho do que se aproximava com o Filipão. Eu acho que a gente se aproxima muito mais dessa característica no final da temporada do que a gente fez em 21, 22, meio de 23. E eu sempre falo algo pra vocês. Ideias são maiores que profissionais.
Pode não ser a partir do Wesley, pode ser a partir de qualquer outro. Mas a ideia tem que estar ali. Entende o que eu tô falando? Então é isso, rapaziada. Meu recado é esse. Porque parece que nada tá certo, que o Atlético vai desfalecer, acabou o projeto Atlético, nada mais presta. Não é isso. Não é isso. Não é que o projeto não funciona mais. É que talvez a gente não tenha sido correto com o projeto da maneira que a gente deveria ser. Pelo menos na minha visão. A gente não pode botar que em 2023 erros simplesmente aconteceram. Não, a gente foi mal porque profissionais foram incompetentes e erraram. Em todas as áreas. Comissão técnica, jogadores, departamento físico, departamento de futebol, diretoria, Petralha, Matos, Turra, Filipão, Wesley, Canóbio, Fernandinho, Thiago Heleno. Então, assim, é importante deixar isso claro. Senão, às vezes, parece que é algo do além, né? As coisas não funcionaram em 2023. Não funcionaram porque teve um motivo. E o último motivo que eu acredito que seja é por causa de um projeto que é histórico, um projeto que fez o Atlético virar uma potência. O projeto é o último dos culpados. A maneira de se fazer o futebol do Atlético é o último dos culpados. O método Atlético de fazer futebol é o último dos culpados. Isso a gente tem que ter na cabeça. A execução que é a culpada. E foi uma execução bem inferior dos últimos anos, ou que não teve a sorte das últimas temporadas. Mas o projeto em si, ele não é perfeito, óbvio. O projeto em si talvez precise desse aumento de investimento. O projeto em si talvez precise fortalecer o futebol. Concordo com isso tudo. Mas ele tá longe de ser essa merda também. Vamos ser sinceros. Isso eu preciso trazer aqui pra vocês. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Valeu. Deixa o like aí, tá? Dá essa moral, pô. Não custa nada.